Portanto, em vez de o raio de energia ir direto, ele simplesmente apareceu na frente de Victor como se tivesse se teletransportado. O espaço se partiu em pedaços, e o poder atingiu o peito de Victor, fazendo voar por centenas de universos. Embora o poder não tenha danificado a nova proteção de Victor, mover-se entre universos sem a proteção da técnica de cor foi o que lhe causou danos. Logo depois, um portal apareceu atrás de Victor, e ele caiu diretamente no planeta de Nightingale. Seu corpo estava completamente coberto de sangue, mas sem nenhum dano real. Victor, querido, para trás. Cor apareceu com suas reservas de energia positiva completamente revigoradas. Terminou. Progenitor, todos os ferimentos de Victor se regeneraram no instante seguinte, enquanto ele batia levemente no peito, como se estivesse limpando o próprio corpo. Em vez de responder a pergunta ou perguntar sobre o que ele estava falando, Victor disse: "Obrigado por me trazer de volta." O rosto de Cor ficou mais sombrio. "O quê? Você realmente achou que eu não conseguiria reagir ao seu ataque? Você se valoriza demais, Cor. Eu só deixei você me bater porque queria voltar para Nightingale." Victor fez um gesto com as mãos e sentiu suas habilidades que não poderiam ser usadas antes de começar a funcionar novamente. "Embora eu deva lhe agradecer, graças a você, tive a oportunidade de derrubar o muro que impedia meu progresso." Victor flexionou os músculos um pouco enquanto uma pressão terrível explodia em seu peito. "Sem mencionar que progredi muito nas minhas artes marciais, ao evoluir para um deus, não foi o corpo de Victor que mudou, mas sua alma. A qualidade de sua alma está centenas de vezes melhor do que antes. Só pelo nível de qualidade ele já poderia ser considerado um deus primordial de um panteão. Tudo isso não seria possível sem o sustento que Roshan lhe proporcionou durante todo esse tempo. Os deuses ao redor abrirão ainda mais os olhos ao sentirem quantas divindades ele tinha e quais divindades ele tinha, pelas barbas grisalhas de Odin." "O que é isso?" Thor comentou em completo choque. Isso. Isso. É impossível. Como ele tem divindades nos dois lados da balança." Shiva raramente perdia a calma, mas desta vez, a situação à sua frente era tão ridícula que ele não pôde deixar de comentar. Ao contrário dos deuses e anjos, que ficaram completamente chocados, a reação do povo de Victor foi mais branda. "Bem, ele é Victor", Morgana falou. "Se não fosse algo assim, ele não seria Victor." Skatasha assentiu. "Como sempre, ele está quebrando o bom senso." Giannis suspirou. Os deuses ficaram sem palavras com o que ouviram. Velnora estava praticamente hiperventilando através de seu traje futurista. Seus olhos estavam totalmente focados na existência de Victor, enquanto ela parecia uma leoa que havia encontrado sua presa. A coragem de Cor murchou quando ele percebeu que, ao retornar a este planeta, ele não apenas recuperaria sua energia, mas também devolveria a capacidade deste homem de manipular a existência e sua velocidade relâmpago, ou seja, mesmo que ele fosse mortal agora e capaz de se adaptar a esse monstro. Ele não tinha chance alguma. Enquanto ponderava suas opções, ele pensou: "Preciso escapar." Essa era a conclusão óbvia para aquela situação desesperadora. Com um gesto da mão de Victor, todo o espaço de Nightingale foi fechado. Ao atingir a divindade, era óbvio que ele instintivamente aprendeu a controlar mais a criação. "Você não pode fugir, Cor." O sorriso de Victor aumentou. "Você não só me ajudou a alcançar a divindade e refinar minhas habilidades, mas também me ajudou a me entender melhor. Alegra-te, Cor. Você me prestou um grande serviço. E como recompensa, você se tornará minha comida. Chega. Eu não vou morrer aqui." Ele piscou os olhos, e Victor já estava na sua frente, com o corpo coberto por um raio vermelho. "Correto. Você não vai morrer. Você se tornará parte do meu exército imortal." Victor abriu bem a boca, e tudo o que Cor viu foi uma escuridão sem fim. Parecia até que ele estava olhando para um abismo. E é como dizem, quando você olha para o abismo olha de volta para você. O corpo inteiro de Cor ficou frio quando ele viu centenas de milhares de olhos, bocas e criaturas horríveis, como se tivessem saído diretamente dos livros de Lovecraft. Monstro. A boca de Victor se fechou, engolindo toda a existência de Cor. "Eu sei." Capítulo 885. Deus Dragão do Caos. Ariel. Azrael começou a falar enquanto olhava para o homem flutuando. "Sim. Você conhece alguém que despertou 15 divindades quando ascendeu a divindade?" Claro que não. Para um mortal se tornar um deus já é extremamente difícil e raro. Normalmente, mortais que se tornam deuses despertam apenas 2 ou 3 divindades. "Eu sei,
né? Então por que ele despertou 15 divindades? Sendo duas delas divindades mais significativas, com efeitos sobre várias outras divindades. Você está me fazendo perguntas difíceis, Azrael. Eu não sei, respondeu Ariel em tom monótono. O sentimento de descrença era comum a todos os presentes, até mesmo a própria Velnora não era exceção. Ela esperava que Victor fosse excepcional, mas... Isso? Despertar 15 divindades de uma só vez, com duas delas sendo divindades extremamente importantes que afetavam diversas outras divindades menores, como um deus do início, ele era essencialmente, em uma escala maior, um deus relacionado à vida e à continuação da vida no universo. Afinal, ele era o início de tudo. Essa habilidade também proporcionava ao usuário maior controle sobre as almas, sendo capaz de incorporar ou adicionar algo a elas conforme bem entendesse. Mas essa não era a sua divindade mais surpreendente. A divindade mais surpreendente era seu conceito de negatividade, uma divindade que, mesmo nos mundos superiores, não existia. Por ser um deus da negatividade, ele era basicamente o representante de tudo que era negativo no universo, ou seja, conceitos como morte, medo, desespero, raiva, podridão, noite, escuridão e a lista continua. Não seria exagero dizer que todos os deuses relacionados ao lado negro da balança deveriam curvar a cabeça em respeito a ele. Afinal, ele representava todos esses deuses. Aquele. L. Velnora engoliu em seco. Ele é mais excepcional do que eu pensava. Se for assim, meu desejo pode ser realizado. O potencial que Victor demonstrou estava além de qualquer coisa que ela pudesse compreender. Loki, você precisa se desculpar. Eu sei. Você não sabe. Sim, eu sei. Eu duvido. Calhe a boca, Thor. Posso ser teimoso, mas não sou burro. Isso é discutível. As veias saltaram na cabeça de Loki. Decidindo que não valia a pena falar com Thor, ele falou: Odin, você vê isso? O olho direito de Loki mudou para um tom dourado. Sim, não preciso te dizer o que fazer, certo? Loki, eu não vendi meu olho em troca de sabedoria por nada. Eu sei o que devo fazer. Isso é bom porque se você decidisse antagonizar esse homem depois de tudo que eu lhe mostrei, eu honestamente iria traí-lo. Odin permaneceu em silêncio e decidiu não responder enquanto o olho dourado de Loki desaparecia. Thor olhou para Loki. Ele teve que admitir que, apesar de ser um bastardo sorrateiro, Loki tinha coragem quando precisava. Poucos poderiam dizer que trairiam o pai de todos na frente do próprio pai de todos, enquanto todos os outros observavam cada movimento de Victor como se ele fosse uma anomalia ou algo assim. As esposas de Victor se aproximaram dele. Ao sentir a aproximação de suas esposas, o corpo de Victor tremeu levemente, demonstrando uma reação, e no momento seguinte, seus olhos se abriram. Entendo. Sua habilidade de adaptação não era algo que eu imaginava. Para que ela seja ativada, eu preciso essencialmente morrer em alma. Victor murmurou quando entendeu os poderes que havia absorvido. Devido ao seu estado atual, ele poderia essencialmente absorver qualquer poder que consumisse e usar esse poder com eficácia total, igual ao seu dono anterior. Esse efeito foi ainda mais aprimorado graças à habilidade predadora de Ikor. Ao consumir Ikor, ele entendeu como a habilidade de adaptação e a habilidade de imortalidade da alma funcionavam. A habilidade de adaptação dependia muito da habilidade de imortalidade da alma. Somente quando ele morresse no verdadeiro sentido da palavra, o ataque do inimigo se tornaria inútil, porque ele se adaptaria a esse ataque, tornando-o resistente. Um exemplo prático seria se Victor morresse em um buraco negro. Ao retornar à vida com a habilidade da imortalidade, ele ganharia resistência a esse tipo de morte. Sim, resistência. E não imunidade. A imunidade completa a esse ataque só seria possível se ele morresse pelo menos 3 ou 5 vezes no mesmo ataque. É claro que esse número dependia do ataque do próprio inimigo. Essa habilidade é inútil para mim. Com seu corpo atual e suas divindades, mesmo que ele pulasse em um buraco negro ou no meio de uma estrela, ele não morreria. Victor virou o rosto para sua esposa e estreitou os olhos quando viu o estado de Aruna. Suas asas se abriram bem antes de bater levemente, permitindo que ele flutuasse em direção a Aruna. O que é isso? Porque a alma dela está assim. Com os olhos, ele podia ver claramente que a alma de Aruna estava danificada, não o suficiente para ser prejudicial, mas ainda assim danificada. Quando Aruna estava prestes a abrir a boca, Jeanne falou por ela, dizendo: Ela foi imprudente. Os olhos de Victor se voltaram para Jeanne.
E quando seus olhos pousaram no dourado, mulher de cabelos castanhos, seus olhos se abriram levemente em choque. Devido ao seu estado atual, ele finalmente foi capaz de observar a existência de Jeanne. E o que ele viu? O deixou em choque. Em termos simples, a existência de Jeanne era absolutamente imensa, tanto em alma quanto em qualidade. Tudo em sua alma era superior, mesmo comparado a ele. Essencialmente falando, ela era parte da própria criação. Apóstrofo. É isso que significa estar ligado a uma entidade primordial, hein? Victor entendeu que o que estava vendo agora nem se aplicava a um primordial de verdade, mas ela sabe disso e não fará isso de novo. Ao ouvir as palavras de Jeanne, Victor saiu do seu estupor e assentiu. Aparentemente, você já falou com ela. Jeanne não disse nada, apenas assentiu levemente. Victor levou a mão até a cabeça de Aruna e acariciou um pouco. Por favor, cuide-se melhor, ok? Se algo acontecer com a sua alma, até eu terei dificuldade em ajudá-la. Em seu estado atual, ele poderia facilmente reparar uma alma, mas não poderia recriar uma alma completamente destruída. Isso era algo que só os primordiais conseguiam fazer. Aruna assentiu. No entanto, no instante seguinte, sentiu todo o seu corpo sendo revitalizado e até mais forte do que antes. O que está acontecendo? Um presente, respondeu Victor. Aruna então entrou repentinamente em estado catatônico por 30 segundos inteiros. No momento seguinte, pequenas quantidades de energia dourada começaram a aparecer ao seu redor. Aquilo. Morgana, Jeanne e Skata ficaram sem palavras com o que estavam vendo. Você pode despertar a divindade dos seres agora? Perguntou Rose. Não, não posso. Despertar para a divindade é uma jornada de autodescoberta. Mas, assim como Buda fez no passado, eu posso guiar alguém pelo melhor caminho. É claro que, como um ser que representa o princípio, minha orientação é melhor que a de Buda. Essas palavras fizeram os deuses que ouviam de longe suarem frio. Parecia que não haveria apenas um aumento na população de dragões verdadeiros no futuro, mas também de novos deuses. Aruna acordou do seu estado e olhou ao redor, confusa. O que foi isso? Eu me senti como se estivesse olhando para uma parede gigante, mas agora ela parece rachada. Victor deu um leve sorriso. Quem sabe? Isso é algo que você precisa entender por si mesmo. Entendendo que Victor não diria nada inútil, Aruna assentiu sabiamente enquanto pensava na sensação anterior. Victor olhou para Shiva e apontou a mão para ele. Akai, uma bola de energia violeta pura voou em direção a Shiva. Shiva estreitou os olhos. Quando estava prestes a levantar a mão para se defender do ataque, a bola desviou de sua mão e corpo e atingiu algo atrás de Shiva. Uma sombra apareceu atrás de Shiva e gritou um gemido de agonia. Então é assim que Berus se sente ao destruir alguém. É uma sensação boa. Ruby e Pepper vão gostar. Ele sorriu levemente. Skatash apenas revirou os olhos diante da atitude de Victor. Jeanne apenas sorriu gentilmente junto com Morgana. E Rose ficou feliz em saber que mesmo depois de uma evolução tão significativa, ele ainda mantinha sua essência. O que foi isso? Parece que você estava sendo observado por alguém muito versátil em almas e ocultação, Deus da destruição. Você tem alguma ideia de quem seja? Perguntou o Victor. Ele só percebeu a anomalia ao redor de Shiva depois que ascendeu ao seu status atual. Afinal, o Deus da destruição tinha uma aura de pura destruição ao seu redor que impedia qualquer um de olhar profundamente em sua alma. Inteligente, usando a presença de Shiva para esconder seu truque. Quem será o inimigo de Shiva? Pensou Victor. Shiva estreitou os olhos diante dessa descrição. Eu não. Mas posso ter uma ideia. Apesar de ser um Deus amado, isso não significava que ele não tivesse inimigos, especialmente dentro de seu próprio panteão. Vou deixar isso com você, Victor assentiu. O problema era de Shiva, não dele. Parece que você se tornou ainda mais monstruoso, Victor. Um Deus que possui conceitos tanto do lado positivo quanto do negativo da existência. Como sempre, você está quebrando o bom senso. Vlad flutuou em direção a Victor. Como devo chamá-lo? Deus do caos? Na verdade, você é um dragão, então dragão do caos, me chame do que quiser. No fim das contas, não vai fazer diferença, respondeu Victor, neutro. Em seguida, apontou a mão para outra direção e gesticulou como se estivesse puxando algo em sua direção. É verdade. No final, não importa como você seja chamado, os seres sempre colocarão um rótulo em você.
Vlad falou enquanto olhava na direção onde Victor estava olhando. Nada aconteceu por vários segundos até que todos ouviram um grito vindo de longe. Ah! Uma mulher veio voando em sua direção enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. Quando todos os seres presentes sentiram a energia vinda da mulher, eles imediatamente entenderam quem ela era. A árvore mundial da positividade de Nightingale. Quando parecia que a mulher estava prestes a colidir com Victor, uma mulher com longos cabelos ruivos que chegavam ao chão, usando um longo vestido vermelho com chifres e asas de dragão, apareceu entre eles, agarrando a mulher pelo pescoço. A árvore do mundo da positividade tossiu com a repentina sensação de sufocamento. Irmã Roshani, eu quero disciplina, disse Victor enquanto examinava a nova aparência de Roshani. Ela havia crescido alguns centímetros, chegando a 2 metros. Seu corpo ficou mais definido e sua aparência física mudou para de um dragão. Apesar dessa aparência, em essência, Roshani ainda era uma árvore do mundo e não um dragão. Essa aparência era apenas uma reação da sua forma ao refinamento da alma de Victor por ele ter se tornado um deus. E como Roshani era profundamente ligada a Victor, seria impossível que ela não mudasse devido às mudanças que aconteceram com ele. Deixe comigo, Vic, vou garantir que minha irmã mais velha me escute. Ela deu um grande sorriso que o gelou a alma da mulher. Espere, mana, podemos conversar? Não. Roshani negou com um sorriso no rosto. Mana, você não pode fazer isso. Ela não conseguiu terminar de falar, porque logo desapareceu junto com Roshani. Capítulo 886. Deus Dragão do Caos. 2. A mulher piscou e de repente se viu em um lugar cheio de árvores vermelhas. Ela tentou usar seus poderes, mas não conseguiu, pois parecia estar completamente desconectada de seu mundo. Como isso é possível? O planeta não sobreviverá sem que o alimente. Onde estou? Ela se levantou do chão e olhou ao redor procurando por algo, mas tudo o que viu foi uma mão grande vindo em sua direção e lhe dando um tapa. Tchau! Ela caiu no chão enquanto segurava a bochecha, olhando para a irmã com muita raiva nos olhos. Bem-vindas ao mundo interior do meu amado marido. Roshani sorriu. Quanto a Nightingale, não se preocupem, meu marido pode sustentar vários planetas ao mesmo tempo. Agora que ele se tornou um deus, sustentar um pequeno planeta como Nightingale é fácil. A árvore do mundo da positividade ficou boquiaberta, com os olhos arregalados, chocada com tamanho absurdo. Isso é impossível. Não tem como ele. A palavra impossível não existe no dicionário do meu marido. Agora, vamos começar a sua punição. Você foi muito desobediente, irmã mais velha. Portanto, como alguém da mesma família, é minha obrigação puni-la. E espere. E um conselho, de irmã para irmã, não importa o que aconteça. Nunca olhe para o céu. Em vez de seguir o que Roshani disse, ela olhou para o céu. Psicologia reversa. Diga a alguém para não fazer algo, e essa pessoa certamente fará o oposto do que você disse. No momento em que a árvore do mundo olhou para o céu, ela viu aquilo. Aquela coisa no céu, aquela existência inexplicável, aquele ser que, mesmo com seus sentidos, ela não conseguia entender sua existência. Seu corpo começou a tremer violentamente e sangue começou a sair de seus orifícios. E ela gritou de puro horror até que seus gritos se tornaram silenciosos, e ela caiu inconsciente no chão. O sorriso de Roshani aumentou. Eu avisei. Como está a situação da batalha? Victor fez uma pergunta que realmente não precisava de resposta. Afinal, com seus sentidos, ele conseguia sentir o planeta inteiro facilmente. E tinha a sensação de que seus sentidos não se limitavam apenas ao planeta. Se quisesse, poderia sentir ainda mais além da esfera de influência do planeta. Ele simplesmente não conhecia ainda o limite de seus sentidos. Todos mortos, respondeu Skatashi com um sorriso no rosto. Bom. O que você vai fazer com os nativos? Jeanne perguntou curiosa. Eu lhes darei uma escolha, submissão ou morte, correto? Rose estreitou os olhos perigosamente. Evidentemente, ela não gostava daquela decisão, mas como poderia? Ela passou a vida inteira lutando contra esses seres, e havia perdido amigos e parentes próximos por causa deles. Não havia como ela ou Eleanor gostarem daquela decisão. Rose, não esconda seus pensamentos, Victor pediu gentilmente. Eu não gosto disso. Por que não matamos todos eles? Desperdício de recursos. Sem mencionar que a maioria são civis inocentes, crianças, mulheres, bebês e idosos. Somente homens adultos e líderes de família poderiam ganhar o título de Alpha e comandar os monstros para atacar o Warfall.
Rose sentiu um gosto ruim na boca. Como guerreira, ela não gostava de erguer sua lâmina contra os indefesos, a menos que atacassem primeiro, mas seus sentimentos não podiam ser satisfeitos dessa forma. Seu coração clamava por vingança. Observando a mulher de cabelos cor de vinho com seus olhos dracônicos, Victor conseguia sentir tudo o que ela sentia. Suas novas divindades lhe abriram uma nova maneira de ver o mundo que ele não conseguia antes, sem mencionar que essas divindades o influenciaram um pouco. Apesar de ser um deus do sangue, assassinato e todas as guerras, ele também era um deus da família da natureza e, por causa do conceito de começo, seus conceitos entraram no reino da vida também. Não se esqueça também da honra marcial. Ele não levantaria a lâmina contra os inocentes, mesmo sendo um deus de sangue, guerra e assassinato. Ele protegeria a vida e a natureza, mas também poderia matar a vida e a natureza se necessário. No sentido literal da palavra, ele se tornou um verdadeiro ser caótico, graças a essas novas sensações que influenciaram seus próprios pensamentos em menor grau. Victor estava fazendo o melhor que podia para manter um processo de pensamento lógico e tentou pensar como antes, o que não era difícil. Em essência, ele era um homem de família e sempre priorizaria sua família, mas, como Deus, ele também ganhou uma perspectiva diferente. Em vez de impor algo a Rose, ele decidiu deixar a decisão para ela. Siga-me, vou lhe mostrar uma coisa. Victor flutuou em direção a um local. Rose rapidamente o seguiu voando. As esposas de Victor se entreolharam, deram de ombros e, no instante seguinte, também o seguiram. Os deuses, os anjos e Vlad, que estavam presentes, também decidiram seguir Victor depois de pensar um pouco. Velnora nem pensou, ela simplesmente o seguiu. Chegando a um lugar distante do campo de batalha, Victor gesticulou com a mão, e a terra ao seu redor se abriu, revelando vários nativos, todos agachados e agarrados uns aos outros. Crianças, bebês, mulheres, todos estavam aqui, apenas civis inocentes. Sons de gritos foram ouvidos quando a terra foi aberta com um gesto da mão de Victor. Então um nativo apareceu na frente do grupo gritando: "O que vocês estão fazendo aqui? Quem? Você não deve." Uma mulher tentou dizer algo. "Calhe a boca", rugiu ele, endireitando-se. Mesmo com o corpo tremendo de medo ao ver aqueles seres, ele ainda precisava se levantar para proteger seu povo. "O que é isso, Victor?" Rose perguntou em língua dracônica. "Os nativos, todos eles. Por que são tão poucos?" Com uma rápida olhada, ela conseguiu contar cerca de 100 grupos familiares. Se fizesse uma contagem exata, apenas cerca de 1.700 membros seriam contabilizados. Experimentação e predação. O líder dos deuses anciões, Icor. Ele usou todos os nativos como experimentos e, em alguns casos, usou sua habilidade de predação para ganhar algumas habilidades raras que nasceram deles, uma atitude que ele mesmo usou com outros deuses anciões. Por isso, existem tão poucos deuses anciões. Você se lembra do corpo gigantesco do deus ancião? Sim. Era apenas uma pilha de cadáveres dos deuses e dos nativos. O rosto de Rose se distorceu de desgosto. Ela não era a única, já que as expressões de Gianni, Morgana e até mesmo os Katashi estavam distorcidas de desgosto. Apesar de serem seres capazes de facilmente destruir países, eles não eram essencialmente malignos. Ninguém aqui tinha a atitude de explorar os fracos e usá-los como experimentos, chegando ao ponto de usar seus cadáveres. Eles eram guerreiros implacáveis, mas ainda assim guerreiros. Não eram degenerados, nem a própria Ruby, uma pesquisadora que usava cadáveres de outras pessoas para entender genes, faria algo assim. O mesmo se aplicava à própria Maria, que podia controlar ghouls. Você sabe sobre os monstros. Victor começou a falar em linguagem normal. Sim. Eles são um experimento criado pela combinação da divindade de cor, dos nativos e dos nobres vampiros. Como alguém que consumia cor, Victor sabia de tudo o que ele fazia. Victor flutuou até o chão, mas não pisou nele. Seu peso era muito maior agora, muito maior do que antes. Portanto, ele precisava de tempo para se acostumar com seu novo corpo. Portanto, ele flutuou apenas alguns centímetros acima do solo. "Não se aproxime mais." Victor ignorou o homem e flutuou em sua direção com as mãos atrás das costas e o peito aberto. "Eu disse, não chegue mais perto." Quem gritou e atacou o Victor. A lança nem chegou perto do corpo de Victor e estava quebrada como se ele tivesse tentado perfurar uma parede invisível. O quê? Quem não entendia o que tinha acabado de acontecer. Como sua lança pôde se quebrar no ar? Porque ele sentiu como se tivesse batido em uma parede. Tosse.
que entossiu sangue e caiu no chão, enquanto o sangue logo começou a sair de todos os orifícios do seu corpo. O que está acontecendo? O irmão de Ken tentou gritar ou até mesmo fazer alguma coisa, mas seu corpo não se movia. Ele não era tão corajoso quanto o irmão. Thor, o que foi isso? Loki murmurou. A pressão. Seu corpo é tão denso, tão compacto, e sua aura é tão pesada que há uma pressão natural invisível ao seu redor. Se alguém não for forte o suficiente, jamais conseguirá machucá-lo, quanto a tentar atacá-lo sem ser forte o suficiente. Bem, você pode ver o resultado por si mesmo, explicou Thor. Isso é loucura. Thor também assentiu em choque. Rapaz, seu orgulho é algo nobre. Poucos seriam capazes de se levantar diante de mim para defender seu povo. A voz de Victor era neutra, nem muito alta, nem muito baixa, mas todos conseguiam sentir o tom de apreciação que vinha dele. Nunca deixe esse orgulho ser destruído. Essas foram as últimas palavras que Ken ouviu antes de desmaiar. Palavras que, inconscientemente, o marcaram profundamente. As palavras de um deus tinham poder, e isso não era diferente para Victor. Ao proferi-las, ele estava inconscientemente usando a divindade da honra marcial. Victor realmente apreciou a atitude do garoto. O corpo de Ken flutuou na frente de Victor. Usando suas mãos dracônicas, Victor tocou suavemente seu corpo. No instante seguinte, todos os ferimentos no corpo de Ken foram curados como se nunca tivessem existido. O corpo de Ken então retornou ao chão, e Victor o deixou lá. Então ele olhou para Rose. A partir de hoje, os nativos estarão sob a supervisão do clã Adastela. Como os mais afetados por esta guerra, você e Eleanor decidirão o destino deles. Victor decidiu, e ninguém ousou questioná-lo. Embora Vlad quisesse usar esses nativos para alguma coisa, ele não era tolo o suficiente para ir contra a autoridade de Victor. Se esse homem dissesse alguma coisa, poucos seriam capazes de mudar sua opinião ou contradizê-lo. Os únicos capazes de mudar sua opinião seriam suas esposas e sua mãe. Victor flutuou em direção a Rose e tocou levemente seu ombro. Tome uma decisão que realmente a satisfaça. Não minta para si mesma, meu amor. Eu a apoiarei em qualquer decisão que você tomar. Querida. Obrigada, Rose disse, apreciativa. Ela entendia perfeitamente as intenções de Victor. Ele estava pedindo que ela tomasse uma decisão da qual não se arrependesse nem deixasse um gosto ruim na boca no futuro. Um pequeno sorriso apareceu no rosto pálido de Victor. De nada.